Fala, meu povo, firme, passando para dar uma dica muito bacana para vocês. Hambúrguer de costela, linguiça de costela, tudo o que envolve costela de modo geral. Prestem bem atenção, quando a gente fala de costela, de alguma processos que a gente vai fazer com a costela, é importantíssimo a gente pensar o seguinte: precisamos mensurar a gordura. É uma das carnes mais difíceis de se mensurar a gordura. Por quê? Temos muita gordura intramuscular, entremeada, tá? Ou um produto marmorizado, com capas de gordura, e que muitas vezes é difícil fazer a separação entre carne e gordura. Então, o que eu sugiro para você? Conhecimento, primeira coisa. Identificar a costela dianteira e traseira. Segundo, posso fazer até blends, tá? Misturar a costela dianteira com a costela traseira, porque eu tenho uma costela magra no dianteiro e tenho uma costela de maior cobertura de gordura ou de maior gordura intramuscular no traseiro. Então, o que eu sugiro que você faça? Mensure. Tem coisas que a gente tem que fazer no olho. Então, para você, no nosso linguajar de açougueiro, tem coisas que você vai mensurar no olho. Não tem como falar, porque eu posso... Aí, se eu pensar em fazer blend, eu vou fazer uma linguiça de costela, mas eu quero pegar a costela traseira e dianteira. Beleza, você consegue mensurar um pouco mais, pegando a parte traseira sempre com um índice maior de gordura, né? E aí eu sugiro que você trabalhe com a costela como se você estivesse fazendo um blend de qualquer forma, de um hambúrguer, por exemplo. Pensando o seguinte: se eu tiver... vamos pensar numa quantidade de gordura bacana, que eu gosto de trabalhar no hambúrguer, por exemplo. Mas eu quero fazer hambúrguer de costela. Pego de 1 kg de costela, eu pego 700 gramas de costela dianteiro e 300 gramas de costela traseira, para me dar uma proporção aproximada daquilo que eu faço com outras carnes, com peito, com acém, com fraldinha, com gorduras, né, de outras carnes. E aí você começa a ter uma noção da quantidade de gordura, de como ele fica, o aspecto. Então, eu sugiro o seguinte: vou fazer linguiça de costela, vou fazer hambúrguer de costela, mensure, olhe, entendam as gramaturas, analisem a gramatura que você vai fazer e qual que é o aspecto que ficou. Olhou, tá muito gorduroso, introduza um pouco de carne mais magra, que seja da costela dianteira, por exemplo, você pegando o gancho da costela, porque carnes como costela, cupim, essas carnes são muito difíceis de mensurar gordura. Então, para qualquer tipo de processo que você vai fazer, que vocês forem fazer de gordura com carne que tem muita gordura entremeada, ou grandes coberturas de gordura, saiba mensurar. Primeiro, tentem mensurar pesando, proporções como eu falei. Não conseguiu, façam no olho. Olha, eu vou juntar aqui uma quantidade meio a meio, um exemplo, de costela bovina na traseira, costela bovina dianteira. E aí você começa a entender: olha, eu achei que ficou muito gorduroso. Experimenta se é um hambúrguer, se é uma costela, se é uma linguiça, por exemplo. Se vocês forem fazer, por exemplo, linguiça, o que eu sugiro sempre para linguiça de costela? Vai fazer a moagem, faça a moagem num pente mais fino, tá? Porque se for num pente de 3 furos, de 5 furos, a costela fica dura, tá? Então eu sempre sugiro em pentes mais finos. Não precisa ser em 3 milímetros, não, mas talvez de 8 milímetros já atenda, tá? Porque você sente textura da carne, da gordura, e não incomoda na mastigação, para não ficar coisas duras demais, tá? Então tome cuidado com produtos que vocês vão fazer de costela, tá? Importantíssimo mensurar a gordura. Não é tão simples assim. A galera apanha muito quando vai fazer produtos à base de costela. Fica a dica para vocês: treinem o paladar de vocês com a quantidade de gordura, treinem a visão de vocês para entender o processo de cada proteína e vocês chegarem no senso comum. O que é interessante fazer? Como que eu hoje trabalho com costela, mesmo fazendo alguma coisa em proporção visual? O que eu sugiro para você? Comece pensando numa carne de proporções, seja de 20, 30, 40% de gordura, o tanto que vocês acharem ideal. E mensurem isso em cima de uma proteína magra
e outra com base de gordura, tá? Então vamos dar um exemplo básico que muita galera faz aí de peito e acém hambúrguer. Quero 20%, então você vai pegar acém, parte totalmente magra, e vai colocar 20% de gordura, de peito, por exemplo. E aí você analisa essa carne. Moe uma vez e analisa a moagem dela. Moe a segunda vez e analisa a moagem junto com, além da questão da textura que ela vai ficar, visivelmente, como que ela ficou. Se ela ficou muito gorda, muito esbranquiçada, ou está muito vermelha. E aí que você começa a mensurar isso e tira de base depois na costela. E aí quando você fizer a costela, você já tem aquela visão que você fez dos testes lá atrás. Então isso é uma dica muito bacana para vocês fazerem e treinarem aí, fazer esses blends de vocês, seja para costela, para hambúrguer, o que for, usando costela, beleza? Grande abraço, valeu! E lembrando de dica, gente, meu link está aqui embaixo do meu curso online, tem muita dica onde eu falo sobre desossa suína, bovina, refilagem, perdas, dou muita dica de armazenamento, sugestão de preparo. Não perca a chance, está com preço incrível, é um conteúdo que eu desenvolvi especialmente para você, beleza?